Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, bem-vindos a esse momento de meditação da Palavra de Deus. Para esse domingo, 22º do Tempo Comum, nós vamos meditar Lucas 14. Esse último domingo é dedicado também aos catequistas. Rezemos pelos nossos catequistas nesse domingo. E vamos então iniciar a nossa proclamação do Evangelho. Não esqueça de dar o seu gostei no final dessa reflexão. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, aleijados, os coxos e cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje nós temos essa passagem em Lucas, que verdadeiramente é uma espécie de radiografia da alma humana. Jesus está nos mostrando várias coisas aqui. Primeiro, Jesus aponta para nós o que seria a humildade autêntica. Através dessa cena, onde ele observa uma espécie de jogo social muito comum entre os seres humanos. Uma disputa silenciosa por status, por honra, por reconhecimento. Então, se ele recomenda, escolha o último lugar, aqui, Jesus não está ensinando uma técnica para ser exaltado, porque seria uma humildade calculista, uma outra forma de ambição. A verdadeira lição que Jesus quer dar aqui é sobre liberdade. Quem se senta no último lugar é porque está livre da necessidade de validação alheia e não precisa provar nada a ninguém. A pessoa que ocupa o primeiro lugar, ela está presa à aprovação dos outros, mas não quem ocupa o último lugar. Pois aquele que ocupa o último lugar, ele é livre, pois sua identidade não depende daquele lugar. A exaltação que vem do anfitrião, que é uma exaltação posterior, é uma graça inesperada, sem dúvida, e não é fruto da manipulação. O versículo 11, que traz para nós o eixo dessa reflexão, entre aspas, quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Que, portanto, acaba desenhando para nós um princípio espiritual. Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. Esse é um princípio da Bíblia, um princípio espiritual. E a humilhação aqui não é um castigo divino, mas é uma natural consequência de se construir uma casa na areia da vaidade. Portanto, a pessoa que constrói na areia da vaidade, com certeza, vai sofrer humilhação. E Jesus, então, ele aponta, de fato, para um outro tipo de ação. Convidar amigos, parentes, vizinhos, é no fundo uma economia de troca. E não é por aí que Jesus quer que a nossa ação se desenhe. Porque essa economia de troca é quase uma espécie de investimento. Seria assim, eu convido aquela pessoa hoje e ela vai me convidar amanhã. Ou seja, não geraria um amor verdadeiro, mas apenas dívidas sociais. Jesus, portanto, ele dá um princípio bastante diferente. Entre aspas, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. E a gente pergunta, mas por que convidar esse tipo de gente? Eles não podem retribuir. Então, isso quebra a lógica da troca e inaugura a lógica da graça pura. Ou seja, lógica da troca versus lógica da graça. E a lógica da graça é uma expressão genuína do amor e a compaixão. Quem age na lógica da troca já recebeu a recompensa, porque terá o convite de volta, com certeza, a gratidão do amigo. Mas quem age na lógica do reino, a recompensa vai ser bem diferente, como diz o texto da Escritura, entre aspas, tu serás feliz. E aqui a felicidade de quem age segundo a lógica do reino, ou quem age segundo o coração de Deus,
com certeza vai ter mais comunhão com aquele que é a fonte de todo o bem, que é o próprio Deus. Como conclusão, a gente entende, portanto, que existe uma inversão de valores aqui, e Jesus sempre inverte essas questões no mundo. Primeiro, ele convida, sem dúvida, a examinar nossas ações, nosso coração, que é o princípio de onde brotam as nossas ações. Em nossos relacionamentos, de fato, buscamos status ou servimos com liberdade? É uma pergunta para ser meditada. A minha generosidade é um ato livre e desprendido ou não? Também devemos meditar sobre isso. Em quem confiamos para nos dar valor? Na opinião alheia ou no amor de Deus? Também devemos meditar sobre essa questão. Vamos encerrar aqui a nossa reflexão. Não deixe de dar o seu gostei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.